Olá, telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp. Mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou falar sobre mortes aí, né, de policiais, Covid, segurança pública na nossa aí Baixada, na Baixada Santista, né, em Santos. Eu converso agora com o Márcio Pino, que é presidente do Simpolsan, não é isso, Márcio? Sindicato dos Policiais Civis aí da Baixada Santista aqui de São Paulo, né? Isso, Tudo bem? prazer, um prazer e agradecer a oportunidade aí de estar falando com os seus telespectadores, com você, a respeito de segurança pública e também das nossas condições, né? Então, isso daí é muito importante para a gente estar passando para a população o dia a dia do policial, né? As É. condições, a falta de valorização. Então, a gente aproveitar essa Não, e oportunidade a aí para situação que a gente está agradecer. vivendo também, né, dessa pandemia, né, essa É, condição nova aí, né, que não tem jeito, ninguém pediu por isso, ninguém, né, isso acontece, são situações que não tem como você controlar, é uma epidemia, é um vírus, né, e isso não tem como você saber se vai acontecer ou não, ele aparece e não tem jeito. Então, a gente tem vivido aí essa situação, e é exatamente por causa dessa situação também, Márcio, eu queria que você falasse como é que está, né, a questão da segurança aí na Baixada, se com essa pandemia, com essa quarentena que a gente está sendo, né, obrigado a cumprir, né, se isso baixou ou aumentou. Eu queria que você falasse disso, a questão da criminalidade aí também na Baixada Santista, que não é só aí, né? Em todo lugar, em qualquer lugar hoje, no país inteiro, no mundo inteiro, você vê aí, né, o crescimento da criminalidade. não, relacionado à pandemia, né, a gente já tem estudos, pesquisas aí que aumentou realmente a parte do crime relacionado à violência doméstica, né? Então, isso daí já está constatado que teve um aumento, né, nos índices de violência doméstica. Uhum. Com relacionados aos outros crimes, a nossa preocupação maior não é agora durante a pandemia, é no pós-pandemia, né? Que a gente sabe que É. com a pandemia vem a crise da saúde, depois social, né? Social e econômica, que vai refletir diretamente na segurança pública. Então, por isso que a gente vem alertando, né, aos governos para que peguem e tomem providências, se antecipe, planeje essa próxima crise virá, consequentemente, não assim como nós não gostamos, né, do que vem acontecendo, mas infelizmente temos que nos adaptar. É a crise da segurança. Para isso temos que ter uma polícia bem preparada, estruturada, policiais valorizados, com condições de trabalho. Então a gente tem isso. Agora, relacionado ao dia, nós policiais, assim como outras categorias ligadas à saúde, ligadas à segurança pública, ligadas às atividades, né, essenciais, e nelas eu também coloco você, imprensa, né, que estão aí se expondo para dar cobertura, para estar atualizando a população, para estar informando, né, para que fiquem em casa, que evitem, e estão se expondo ao risco, assim como nós policiais e os heróis da saúde. Então a gente vê com uma certa cautela e a gente vê que, por exemplo, o Estado, nesse ponto, né, ele não está tendo a devida cautela necessária para manter os seus quadros seguros, tanto na parte da pandemia, né, dessa crise da saúde, como posteriormente com preparo para estar realmente preparado para enfrentar uma crise social. Uhum. Mas eu queria até que você falasse disso, você está falando do Estado, né? Não, é uma situação que você precisa, claro, né? Todos os municípios precisam de ajuda da Secretaria de Segurança do Estado. Como é que você está vendo isso? O que pode ser feito, né, para melhorar um pouco mais a situação aí na Baixada? O efetivo da Polícia Civil do Estado de São Paulo está totalmente defasado. Isso daí a gente vem brigando há anos
Para quê? Para a reposição do quadro. A população aumenta, o crime aumenta e o quadro de policiais diminui. Então fica defasado e fica difícil. Você vê delegacias onde tem, 4 investigadores e um número de boletins de ocorrências mensais de 800 a 900 registros. É impossível você pegar com 2 equipes que ainda fazem escolta de preso, que é a reunião de preso, ainda faz a entrega de ofício, expediente, está investigando e esses crimes. Então, isso daí é uma das nossas necessidades. A segunda, a estrutura na delegacia. Tanto que agora, quando fui nessa semana, o Ministério Público pediu para que a Procuradoria da Fazenda, o Estado, se manifestasse com relação ao caso que é emblemático aqui, o Palácio da Polícia de Santos, que é a sede administrativa e de várias delegacias operacionais da nossa região. Então, a gente tem o seguinte: se lá, que é o Palácio, as condições são precárias, inclusive no risco de interdição, porque já teve laudos, peritos já foram lá, já colocaram, disseram que não tem condições de funcionamento, quem dirá as delegacias mais afastadas da área de periferia. Então, a condição é muito pior. Agora, também aí vem a valorização, né? A gente tem vários pontos. Outra decisão agora foi relacionada aos coletes, policiais andando com os coletes vencidos. É um equipamento de proteção individual. A briga que nós fizemos, para quê? Para que os policiais tivessem acesso e fossem fornecidos equipamentos de proteção individual para a proteção do Covid. Então, são coisas, que o Estado ele tem que ter um tratamento diferenciado. Se somos essenciais, temos que ser tratado também com uma certa diferenciação. Temos que ter uma certa um respaldo, né, para estar tratando diretamente com a população, porque na delegacia o acesso a gente não escolhe, vai lá a população em busca de atendimento e ela necessita. Geralmente é o pessoal mais carente que vive em comunidades que às vezes não tem saneamento básico, não tem as mínimas condições de higiene e saúde, né, que o Estado não fornece, e elas chegam ao contato do policial, que acaba, muitas das vezes, acaba sendo o vetor da doença, porque ele acaba contraindo e ele vai ter contato com outras pessoas e vai acabar transmitindo. É isso que a gente pede do Estado, pede uma atenção especial com a categoria que vem sendo deixada de lado durante décadas, aqui no estado de São Paulo principalmente. Então, mas aí você fala, né, nessa situação em termos de proteção. Isso que eu queria até enfatizar mais, né, equipamentos para que vocês, no caso aí como você falou, né, você acaba contraindo isso aí se você vai num lugar, né, complicado aí, né, isso acaba dificultando, né, a ação de vocês por causa dessa pandemia, claro. Ninguém quer ser contaminado e nem contaminar ninguém. Como é que está a situação aí de equipamentos aí? Eu sei que você está falando, né, de colete e tudo, mas eu digo equipamentos aí de proteção contra esse vírus. Eu vou dar um exemplo simples. Os policiais estão comprando com seu dinheiro máscaras, porque o que o Estado fornece são 2 máscaras descartáveis para usar, para ser reutilizadas. Se as máscaras elas são vendidas como descartáveis, o que se entende como isso? Eu usei e jogo fora. Agora, pega que só tem essas Sim. 2 aí, vai guardando e vai reutilizando. Esse é um exemplo simples. O álcool em gel foi uma luta, uma briga para pegar e ser fornecido. Mesmo assim, em quantidade não suficiente para o atendimento necessário. O que faz? Os policiais que já vêm com uma certa defasagem salarial, que vem sendo massacrado, acaba dispondo do seu próprio dinheiro para estar comprando, para quê? Para ter uma segurança maior. E isso daí são vários pontos. A máscara, o álcool gel,
as condições de higiene no local. Você vai ver hoje as delegacias não são feitas a higienização que são feitas em algumas repartições. Então, quer dizer, por lá passa presos, policiais militares, vítimas, o próprio policial, e não é feita uma descontaminação. Nem nas viaturas. Na viatura a gente acabou aqui, através da prefeitura municipal, a gente conseguindo que viaturas da Polícia Civil fossem realizar esse trabalho de descontaminação. Isso. É complicado, né? Porque o nome já diz, é vírus, né? O vírus você pega pelo ar, em qualquer lugar. Não adianta, né, só higienizar, né, o carro, a viatura, né? Tem que ter uma higienização também na delegacia, no presídio, enfim, tudo, né? Isso. E para a gente ver que isso daí, o que eu estou falando, ele realmente está refletindo na nossa categoria, que hoje são 4.000 policiais que já foram detectados que estão contaminados com o Covid. Então, está aí entre os confirmados e suspeitos. Uma delegacia aqui na região, delegacia do idoso, ela se encontra-se fechada. Por quê? A delegada foi contaminada, os 2 únicos escrivães que tinham foram contaminados, o chefe dos investigadores contaminado. Aí o que acabou, tá fechada a delegacia. A delegacia está sem atendimento ao público. Quer dizer, todo mundo foi contaminado ali dentro. Todo mundo. É uma cadeia isso daí é uma bola de neve. Você vai e pega, aí acaba tendo contato com o parceiro, com o policial. Aí usa a caneta, tá ali. Aí depois você vai pegar e tem contato com o vítima. É isso que eu te falo, acaba sendo vetor. O policial acaba sendo vetor. Isso daí deveria ter testes em massa. Vai ser realizado aqui agora, só no município de Santos. Aí deveria ser uma política de Estado para estar se realizando em todas as unidades policiais, para a gente ter realmente um controle e ter ali a garantia de que o policial vai estar sendo assistido e ele, em contrapartida, ter a ciência de que vai voltar para casa e não vai estar contaminando os seus familiares. É verdade. Imagina, né? A coisa já está meio precária em relação, né, a essa segurança aí na Baixada, até porque falta pessoal. Nesse momento, então, dessa pandemia, né, ô Márcio, eu queria até que você me falasse, a primeira pergunta que eu te fiz quando a gente começou, era exatamente para saber a questão de roubos, né, assaltos aí, enfim, da criminalidade no geral, porque as pessoas têm ficado em casa mais, né, o comércio, né, tava tudo fechado aí, né, não estava funcionando nada. Agora que começou essa questão aí da flexibilização, né, agora também Santos, eu queria que você falasse disso, da Baixada, saiu, né, já do vermelho e está no modo laranja. Eu queria que você falasse tudo isso aí, mas eu digo da criminalidade que eu falo, estou falando no geral, né, durante a pandemia que a gente está tendo. Diminuiu? Diminuiu. Por que aquilo que você falou, é reflexo. A população física, então o que acontece? Diminui o número de ocorrências relacionadas ao patrimônio, à vida, exceto, o único que teve um aumento foi relacionado à violência doméstica. Aí há estudos que dizem que é em relação do aumento da convivência. Aí nego também já fala, as pessoas já falam, porque está convivendo 24 horas por dia. Ora, cara, você não vive com uma pessoa, independentemente de quarentena ou não, ô Márcio, 30, 40, 50 anos e não acontece isso, cara. Eu também acho que é meio... Mas aí o que eu vejo também, que acaba refletindo,
aquela pressão do dia a dia acaba do quê? Do medo, da insegurança, de perder um emprego, de estar aí com o seu salário reduzido, que é o que vem acontecendo, vai com muitos aí, né, que acabaram perderam os seus empregos e perderam, às vezes, a possibilidade de microempresários de tá ganhando o seu sustento aí. Então, o que acontece? Cria um estresse alto, acho que acaba influenciando, sim, com o aumento dessa violência doméstica. Mas é que nem você falou, né? Isso daí não deveria ser um motivo para que a pessoa que convive, que gosta, que tem uma afinidade, ela tem que pegar, ao invés de brigar, ela tem que encontrar soluções. Afinal, o casal serve para isso, né? Uma parceria, né? Isso daí é uma. Mas o problema maior que eu vejo é o pós-pandemia relacionado à segurança. Por quê? Porque aí o pessoal vai voltar para as ruas, os trabalhadores, e quem volta também? A criminalidade. Então, e a criminalidade sabe como é que ela está hoje, né? Ela está bem armada, ela tá totalmente aí sem limites. E aí o limite da criminalidade que é uma polícia bem preparada. Agora, outra coisa que eu queria que você falasse para a gente aí, respondesse, né? Tudo bem, a gente está falando mais na questão da situação que a gente está passando da pandemia. Agora, eu queria que você me respondesse por que, né, a Baixada Santista é considerado aí uma das regiões, né, mais perigosas, né? Principalmente para os policiais. Sabe por quê? Estou te perguntando isso. Porque eu vejo, né, matérias, eu sou jornalista, né? Vejo matérias direto aí da Baixada, e isso acontece muito com policiais, principalmente os que estão, né, apaisando. É impressionante. Eu tive dados aí, né, principalmente na situação desses policiais. Por quê, Márcio? Deixa eu tentar explicar. Geograficamente, a região de Santos, você conhece bem, ela é Sim. bem parecida e semelhante ao Rio de Janeiro. Ela tem um cercado de morros e, além disso, ainda tem aquela parte toda de Maré, que é onde acaba tendo uma ausência do Aí Estado, tem né? a O questão do Estado porto também, né? do Porto, a proximidade com a capital, com São Paulo, que de Santos, sabe que aqui acaba sendo um domicílio de muitos quando estão se escondendo, muitos criminosos quando estão se escondendo acabam vindo para a nossa região, né? Uhum. Porque é uma região próxima de Paulo que tem uma estrutura de cidade grande, então acabam vindo por aqui, e também por ter um grande fluxo econômico também, né? Aqui, como você falou, tem o porto, grandes empresas de Cubatão, e tem os polos industriais aqui, que também acaba atraindo, né, a criminalidade. E sem contar também, né, com essa região ali que eu te falei, né, que acaba Morros, né, e a Maré ali, que acaba favorecendo, né, o tráfico de drogas, onde que a gente vê que é um crime que vem crescendo e dominando aí uma facção que, de terem sido os seus líderes levados para presídios de segurança, sabe que ainda existe, que ainda controla o tráfico, não só na região aqui, mas É. em São Paulo e no Brasil. E droga, tráfico, significa dinheiro, e dinheiro é poder, e poder aí vai comprar armamento, que às vezes muitos deles, como você já viu, são melhores, né, do que os fornecidos para a polícia. Prova disso é esses roubos que vêm sendo realizados em bancos, onde é uma verdadeira vergonha o que acaba acontecendo. Eles acabam aquartelando, ao contrário, quem acaba sendo aquartelado, quem acaba sendo preso ali são os policiais. E acabam roubam, saem, levam o dinheiro e aí fica na investigação para tentar esclarecer esses crimes aí. O que para isso eu acho que tem que fazer para combater esse crime, diminuir, é o que? Fortalecimento de uma polícia investigativa, o que não acontece na maioria dos governos que comandam os estados, né?
acabam eles dando ênfase à militarização, né? Porque é uma coisa que fica ostensivo, que mostra para o cidadão, ó, tem tantos policiais. Só que o que resolve o problema na realidade, e às vezes até consegue evitar, é a investigação, é a Polícia Civil, a Polícia Federal. Você se antecipa ao crime e aí consegue inibir a ação dos criminosos. Agora, Mas eu você acho falando que nisso aí, ah, falando nisso que que você está colocando aí, eu vi que diminuiu, né, a criminalidade aí na Baixada Santista. Isso é fato, mas também, né, teve aí um aumento de morte de policiais, né? aqui eu acho que a região no estado de São Paulo que mais tiveram policiais mortos, né? Acho que eu tenho certeza que não teve outra região do estado de São Paulo que teve maior número de policiais vítimas do que a nossa região, principalmente São Vicente, Praia Grande, onde tiveram vários colegas executados, Guarujá e Santos também. Então, isso daí é uma coisa. Quando o Estado se demonstra fraco, o que acontece? Você acaba pegando e tendo com que os policiais não têm aquela devida proteção que é normal. Você sabe que uma investigação, geralmente, desses crimes de policiais, vários deles não foram esclarecidos. Um exemplo disso é o do Marcelo Fukuhara, que foi Uhum. executado a tiro de fuzil, uma ação cinematográfica, e até hoje não foi esclarecido. Então, e o que passa isso daí para a população, né? Se uma polícia ele acaba sendo executado e morto e ninguém esclarece, quem dirá um cidadão comum aí que nem vai, que não tem aquela, não está investido do Estado, né? Então é fogo isso. Então precisa de uma reestruturação, precisa de uma investigação melhor, precisa de melhores condições e motivação para os policiais. Agora, conforme você falou, foi bem colocado, a nossa região é uma região onde a segurança dos policiais ela tem que ser mais efetiva. Então, não só pensando na população, mas também nós policiais, onde um grande número de policiais já foram vítimas aí e pagaram com as suas vidas. Porque eu tive informações, teve uma época, o secretário de Segurança, né, teve aí na Baixada, numa reunião, um tempo atrás, e falou, né, pediu o apoio, né, sempre da comunidade, mas até aí, né, ô Márcio, é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim, né? Não sei até que ponto só o apoio também da comunidade, a não ser que você tenha aí pessoas, vamos dizer assim, jurídicas, empresários, né, que contribuam, forneça, né, material para os policiais, né, enfim. Eu sei que é difícil, só estou comparando, entendeu? Eu não sei até que ponto, né, o secretário disse aí da questão do apoio da comunidade. Como é que você vê isso? A comunidade se sente acuada. Como é que ela vai apoiar? Se ela está ali, impera a lei do silêncio, onde até policiais é uma dificuldade de ter acesso a certos lugares, aí você vai pedir para um É. cidadão trabalhador lá que gosta da polícia para ele se expor e correr o risco ali de acabar sendo executado ali pelo um tribunal do crime. Então, o que tem o Estado fazer? O Estado tem que aparelhar suas polícias. Inteligência, serviço de inteligência, se antecipar, aí sim, aí você vai ter a resposta da população, a população vai colaborar. Foi a mesma coisa que aconteceu no Rio, quando iniciou a UPP, o pessoal se sentiu seguro, começou a se aproximar da polícia. A partir do momento que Uhum. começou a cair no descrédito as UPPs, a população se afasta. Então você tem que ter uma polícia realmente que ela comece a ter a credibilidade da população, mas você tem que ter para isso policiais valorizados, motivados e também investir na polícia, não só em armamento, mas em inteligência. O forte da polícia é o que? Informação, inteligência. Isso daí se dá, sabe como? Com aparelhamento. Hoje em dia,
os policiais, os poucos que têm, acabam se ocupando com trabalho que não são da sua atividade, não são o trabalho da sua finalidade. Vou dar um exemplo. Você pega um investigador de polícia, que ele está lá com a finalidade de quê? Investigar crimes. Aí ele acaba, pela falta de efetivo e a falta de reestruturação, você vai colocar ele numa portaria de uma delegacia para ficar abrindo porta. Isso daí é totalmente desnecessário. Quando o Estado fala que deve se economizar, é um dinheiro, estamos gastando tanto, é porque ele tá gerenciando mal. Um policial, um investigador que dá resultado, que ele acaba com os crimes fazendários, que ele coloca o criminoso na cadeia, isso daí nunca pode ter sido como gasto, e sim investimento. Entendeu? É a mesma coisa que acontece nas outras áreas. Não é gasto quando se tem retorno. O fogo é que para a sociedade, acaba pegando e se passando a ideia de que a culpa é do policial. Mas a culpa não é do policial. Pelo contrário, se não fosse policiais dedicados, eu te garanto que hoje isso daqui teria virado bem pior. Uma Colômbia naquela época que Medellín era uma terra sem lei. Então, isso daqui hoje ainda tem um controle em razão dos bravos policiais que acabam, por esforço próprio, se dedicando, se empenhando. Eu vou dar exemplos. Tem policiais que nas férias acabam pegando o que deveria o Estado estar fazendo, qualificando, eles acabam pegando, fazendo a fatura no cartão de crédito aí e indo fazer curso nos Estados Unidos ou até aqui em Curitiba, em outras regiões onde acabam tendo esses cursos de aprimoramento, de táticos, SWAT e outros mesmo. E não deveria se dispor do próprio dinheiro, que já é pequeno. Mas é o que? É a vocação, é a vontade, é o interesse. E se não são eles, pode ter certeza, a gente estaria numa situação bem pior. E a verdade, né, Márcio, é que a gente está nessa situação, né, toda, e o policial, né, se a gente pensar, se com vocês, né, a segurança já está meio complicada, eu digo por causa dessas situações todas que você citou. Imagina sem vocês, né, cara? Como é que a população fica? Né? Por isso o medo todo. Mas é isso que eu ia te falar. O que acontece, às vezes é colocado de uma forma errada para a população a função do policial e o trabalho dele. Eu estou vendo aí no caso do americano, né, que teve lá, do George Floyd, né? Então, ali é um caso isolado, é um policial que errou, vai pagar, tem que ser punido, pronto. Mas na maioria das vezes, quantos policiais nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não salvaram vidas? Que agem, por exemplo, de uma forma ali, agora que nem acaba passando para a população só um caso, que esse caso acaba se generalizando e achando que aquele caso reflete todo policial. Não é isso. A maioria dos policiais que eu conheço, ao contrário, são movidos. Tu vê aqui em Santos, onde tem uma área aqui carente, você vai ver policial aí que acaba fazendo vaquinha para dar a primeira festa de aniversário para uma criança que queria, o sonho dela era andar numa viatura. Isso daí o Estado tem que fazer com que a população ela se aproxime da polícia. E aí, quando a população se aproxima da polícia, o que acontece? Cria um elo de confiança e você acaba facilitando o nosso trabalho. Claro. Ô, Márcio, a gente chegou aqui ao final do programa. A gente está chegando ao final do programa já. Tá vendo? Podia ter muito mais tempo, né, cara? Mas eu posso te fazer um convite para uma próxima vez, a gente fazer um outro programa, tudo bem para você? Legal. Fica à tua disposição. Eu queria agradecer, portanto, a tua participação, viu, ô Márcio? Márcio, que é aí presidente do Sindicato
dos policiais civis aí da Baixada Santista, mas a gente volta numa próxima vez. Eu vou combinar direitinho para a gente continuar esse programa, tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer a oportunidade, estou à disposição e também falar o seguinte, aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para os amigos do Espírito Santo, né? E dia 12 de junho comemora o Dia do Policial Civil lá. E o que acontece? Como eu fui agora eleito a presidente da Federação dos Policiais Civis da região Sudeste, né? Queríamos estar mandando ali. O Parabéns, Espírito Santo também engloba a nossa região, assim como Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a gente vê assim, beleza, quando tá indo nos outros estados, a gente vê que o problema da segurança e o problema dos policiais civis, da instituição Polícia Civil, ela acaba se assemelhando, elas são iguais, são idênticas. É falta de estrutura, valorização dos policiais, falta de efetivo. Então, legal, a gente precisaria de uma política nacional de segurança para quê? Para que a nossa Polícia Civil, a Polícia de Investigação, ela fosse realmente valorizada, que eu tenho a certeza, o retorno ele é inevitável, ele virá. E virá com o quê? Para a sociedade através de uma melhor segurança. Segurança para a população, segurança para o trabalhador. E também eu falo, segurança pública, ela é investimento, porque quando se tem segurança, o que faz? A pessoa, o custo Brasil diminui, porque o valor do teu seguro do carro vai diminuir, a tua empresa não vai precisar de tanto segurança, gasto com segurança, claro, isso daí diminui no reflexo. É isso, tá aí, bom? Um abração, obrigado, Márcio. E disponha. Obrigado mais uma vez. Mas tudo bem, vamos embora. E quando quiser vir em Santos, me avisa, liga, o Felipe tem o Deixa contato. Comigo. O peixe lá, tá bom. O peixe lá no Paquito é por minha conta. Um abraço. Vou nesse peixe aí. Obrigado, Márcio. Até uma próxima vez, valeu, meu amigo. Um grande abraço. Um abraço aí também. Pois é, gente, esse foi mais um Alesp Connect. Eu conversei aí com o Márcio Pino, né, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis ali da Baixada Santista, né? Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.